Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o verso 5. Vou ler o 4, o 5 e o 6, que nos diz assim: Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Irmãos, o texto que lemos é conhecido como o proto-evangelho do Antigo Testamento, ou chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. O profeta Isaías, séculos antes de Cristo, ele narrou de uma forma vivida, de uma forma como se fosse experimental, o sacrifício substitutivo de Cristo por nós na cruz. Eu quero nessa manhã falar um pouco com os irmãos sobre o sacrifício de Cristo, o substituto que nos traz vida, o plano de Deus para a recondução do perdido ao caminho do Pai. Isaías ele descreve neste capítulo todo o sofrimento de Cristo, desde o desprezo até ele encontrar a recompensa do fruto da sua alma. Mas os versos 4 ao 6, Isaías descreve aqui o ápice do sacrifício de Cristo, da sua missão. Nós terminamos a leitura inicial, introdutória do culto, que trazia-nos a história do homem, da queda do homem. E eu frisei aqui que no final dessa história o homem estava afastado de Deus, condenado à morte, jogado em uma terra amaldiçoada, sem o caminho de volta. Eu, quando era pequeno, devia ter uns 9 anos de idade, um dia eu me perdi da minha mãe na feira. Foi uma experiência tão constrangedora, tão desesperadora, que eu nunca esqueci desse momento. Até hoje, eu sempre, quando eu lembro-me do pavor, do desespero de ter soltado da mão da minha mãe, eu pequeno, e você olha para você ver todas as pessoas maior que você, e aí os olhos já regalam, você começa a chorar, e aí todo mundo é pior, porque aí todo mundo diz, que foi? E aí você fica cercado de pessoas, você olha, está todo mundo te olhando, você fica numa situação muito constrangedora, cercado de gente, mas sozinho, ali rodeado por muitas pessoas, mas morrendo de medo da solidão de não estar do lado da mãe. Alguns de nós já passamos por situações parecidas, de nos perdermos, de por algum instante nós não estarmos mais do lado daquela pessoa que nós estávamos, ou por algum momento nós estarmos em um caminho e onde eu estou? Estou perdido, e às vezes a gente está dirigindo, a gente dá uma de esperto, fala, dá umas voltas por aqui, Moisés? Às vezes a gente está perdido, mas não quer demonstrar que está perdido. Mas a sensação no coração, ela é iminente. Talvez, se alguém em algum momento já teve a sensação de estar perdido, estar abandonado, pode fazer aqui uma comparação com a situação que estava Adão naquele momento. Alguém que nunca tinha colocado a mão na enxada, agora ia ter que colocar a mão na enxada para trabalhar. Alguém que ainda nunca tinha andado em uma terra amaldiçoada, agora estava vivendo em uma terra amaldiçoada, e essa terra seria o palco da sua vida até a sua morte, e essa terra depois iria tragar, o seu corpo, porque do pó viesse e ao pó voltarás. Adão estava, irmãos, rodeado de medo, de insegurança e pela morte. É uma situação constrangedora para alguém que não tem a quem recorrer, de alguém que não tem um lugar para onde ir, que seja o seu lugar de segurança, onde ali ninguém vai incomodá-lo, onde ali ninguém vai poder atentar contra a sua vida. Adão estava jogado ao mundo. O que ele levara agora do Éden era apenas a culpa que ele havia adquirido naquele lugar, e lembranças. Então Adão ele estava afastado de Deus, condenado, jogado no mundo, sem a possibilidade de retornar. Era alguém que se encontrava perdido. Então Isaías começa a descrever que Jesus ele é enviado para nos restaurar, para nos tirar dessa situação de perdido, de sofrimento, de condenado,
para uma condição próxima de amor, uma situação de comunhão com Deus, de dependência íntima com Deus. Isaías, ele diz então que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A primeira coisa que o profeta destaca aqui é que ele toma sobre si as nossas enfermidades. Geralmente, quando nós falamos de enfermidade, nós lembramos de pessoas que morreram, amigos nossos, que não podemos fazer nada por ele, mas que o Senhor conseguiu os tomar de nós, por meio da enfermidade. A gente pode pensar aqui em uma mãe que às vezes vê o seu filho doente e por muitos dias aquela doença acometendo, e às vezes a mãe fala assim: ai filho, eu gostaria de estar no seu lugar, eu gostaria de poder te dar a cura, eu sofreria a sua doença para que você ficasse curado. Quantas mães já falaram isso, ou até mesmo quantos pais já falaram isso? Eu queria sofrer no seu lugar, eu queria estar no seu lugar. Mas a doença, a enfermidade é do outro, não tem como nós. Às vezes nós podemos oferecer até um rim, o coração, um pâncreas, fígado. Podemos oferecer até algum órgão nosso, desde que seja compatível com a outra pessoa. Mas nós não podemos assumir a enfermidade no lugar daquela pessoa. Mas aqui o profeta diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. As enfermidades aqui que o profeta se refere não eram apenas as mazelas, as doenças físicas, mas ele está falando de uma doença, de uma enfermidade que não tinha cura, que era o pecado. O pecado da desobediência, o pecado natural do homem, a condição do homem que o separava de Deus e o tornava réu, culpado, condenado, passivo de morte e condenação eterna. O homem era alguém que já estava condenado e a pena já estava ali na frente. O profeta diz que ele tomou sobre si esta enfermidade, a morte do pecado, a morte que levava o homem à condenação eterna, a enfermidade que havia separado o homem de Deus e o preservava agora para o sofrimento eterno. Esta enfermidade da carne que o profeta se refere, o pecado, ele diz, ele certamente, com certeza, ele tomou sobre si. Jesus, ele carregou as nossas dores e enfermidades. O que era nosso, ele tomou para si. Cristo levou as nossas dores, irmãos, e enfermidades. E Isaías destaca que Jesus não sofreu apenas, ele não sofreu por si, mas ele sofreu por nós. Ele não era digno de sofrimento, ele não havia pecado, mas ele assume, ele toma. E o tomar aqui é quando alguém pega um copo de uma água e bebe. Alguém tomou, quis e fez o ato de tomar, consumiu aquele ato. O profeta diz que todo o pecado, que as mazelas, que a condenação nossa, Jesus tomou sobre si. Ele pega para si. Veja que estávamos todos perdidos, condenados. Mas Jesus, por seu amor, por sua vontade própria, ele decide sofrer em nosso lugar, assumir os nossos pecados. Ele assumiu em nosso lugar a condenação que nos separava de Deus. Ele tomou sobre si o nosso desespero, o nosso medo da morte. Ele tomou sobre si, irmãos, a culpa que estava imputada sobre nós. Porque ele fala de enfermidade e dores. Enfermidade é o estado, é a condição que nós estávamos, e as dores é a consequência da enfermidade. Porque se nós tivermos um problema de saúde ou enfermidade, nós vamos ter os sintomas. Febre, dor, vômito, alguma coisa vai ter que vai nos provocar dor. E Jesus, ele assume a condição de pecado que nós tínhamos. E quando ele assume esta condição, ele agora é passivo de sofrimento. Ele sente as dores. Quando Jesus, ele olha para o Pai e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus estava falando assim: agora eu estou morrendo. Agora eu estou de fato assumindo o castigo que estava sobre eles. A enfermidade que matava todos os homens, agora eu tomei sobre mim. E agora eu sou passivo de morte. De fato, irmãos, Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa condição de inimigo de Deus, e também as consequências desse estado de pecaminosidade e de enfermidade. Porque aí ele padece, ele sofre os açoites, ele sofre todo aquele rito sacrificial até a morte para nos resgatar. Então o profeta Isaías, ele com muita esperança, ele revela-nos,
Ele consegue ver em seus dias o fim do sofrimento da raça humana, de todos os homens que morriam condenados ao inferno. E ele registra dessa forma. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, ele se entregando na cruz, ele sendo o Cordeiro de Deus. Isaías diz que mesmo assim as pessoas olhavam para ele e via apenas ali o ferido de Deus. Alguém que estava morrendo e que não podia livrar-se da morte. Alguém que não tinha mais o poder de descer da cruz para provar que era filho de Deus. A sua morte, inclusive, é motivo de escárnio e de zombaria, mas o profeta diz que mesmo assim ele foi traspassado, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando a gente fala o traspassado, ou furado, a gente lembra do momento da lança, em que o soldado, para ter certeza que ele estava morto, ele vai lá e fura, Jesus na sua lateral para ver se ia sair sangue, porque se ele estivesse vivo, seu coração estava bombando sangue, estava pulsando, então qualquer corte seria uma cachoeira de sangue. E ali ele faz aquele furo lateral em Jesus, e já não saiu mais sangue, mas saiu a mistura de água com sangue, que já é quando o sangue começa aquele processo de se separar, de coalhar, como diz na linguagem comum. Ele foi furado as suas mãos e os seus pés, traspassados também por pregos, para que ele sentisse as dores de alguém que era pecador. Jesus estava no lugar de um criminoso. Quando aqueles pregos furam os seus pés, furam as suas mãos, aquilo ali era uma pena aplicada a um criminoso, alguém que havia pecado contra Roma, alguém que havia pecado contra a sociedade. Jesus estava sendo agora passivo de todo este sofrimento, não porque ele havia agido contra Roma ou contra a sociedade, mas porque ele assumiu uma condição de quem estava ali como pecador. Então ele é ferido pelos nossos pecados, ele é machucado pelos nossos pecados de uma forma literal. Todo o sofrimento era nosso. Nós merecíamos, irmãos, estar ali naquela cruz, cada um de nós. Mas o profeta diz que ele foi ferido pelos nossos pecados. A culpa era nossa. O fato de Jesus estar na cruz é uma responsabilidade nossa, porque éramos nós que somos dignos, que éramos dignos de estarmos naquela cruz. Mas ele quis. Ele diz aos discípulos no momento da ceia que ele desejou ansiosamente aquele momento de estar com eles à ceia. E com certeza Jesus também esperava o momento da cruz para completar e consumar a sua obra por nós. Isaías diz que ele foi ferido, traspassado, moído e castigado. E esse moído aqui é uma palavra muito pesada. Alguém aqui já deve ter visto como é feito o processo de moagem de qualquer tipo de produto. A forma que Isaías queria expressar o sofrimento de Jesus, ele diz, é alguém que é passado por um moinho. Embora que o moinho aqui, nenhum dos seus ossos vai ser quebrado, seria quebrado, mas o processo de passar pelo moinho era de alguém espremido, era de alguém machucado em todas as partes do corpo e sem direito a reagir. A gente tinha o costume de moer o milho lá no Pernambuco, colocar no moinho de pedra, colocava os grãos de milho no centro daquela pedra e começava a girar com a mão, duas pedras, uma em cima da outra, controlada com um eixo no meio, e você colocava ali os grãos de milho, ia girando aquela pedra, daqui a pouco começava a sair o que nós chamamos de xerém ou quilera, lá do outro lado, o milho todo quebradinho, parecendo um fubá mais grosso. Moagem é um processo doloroso, moagem é um processo esmagador. Quem se submete a esse processo, como o profeta Isaías diz que ele foi moído para relatar o sofrimento de Jesus. Mas ele fez isso porque ele assumiu uma responsabilidade. Então veja, nós éramos dignos de sermos moídos. Nós éramos dignos de sofrermos e padecermos todas as dores por causa do pecado, e todo aquele que não tiver um encontro pessoal e não for salvo por Cristo, ainda é passivo deste sofrimento no fogo eterno, no inferno. Mas Jesus, ele foi traspassado por nossa culpa, pela nossa condenação. Ele nos justificou. É como se um juiz
em um tribunal, encontrasse com alguém culpado, alguém ainda com as marcas ou com dinheiro cheio de bolso de um assalto que havia feito, ou com sangue nas mãos da vítima que ele havia matado, e o juiz olhar para essa pessoa e falar assim: olha, você cometeu esse crime, você é passivo de 50 anos de condenação na cadeia, livre da sua família, livre das pessoas que você é afastado das pessoas que você ama, ficar preso, ter toda a sua liberdade tirada, você não vai mais fazer o que você fazia, a sua rotina agora é simplesmente uma rotina de prisão, e você é digno disso. Mas eu, como sou o juiz, eu vou livrar você dessa cadeia. Você cometeu o crime, mas eu vou te deixar, você vai embora, eu vou te justificar, você está livre. A pessoa que ele matou, que aquele assassino matou, não vai ser ressuscitada por causa disso, não iria ser ressuscitada. Ele iria levar ainda a responsabilidade lá para onde ele fosse, o título de ter matado alguém, mas perante a sociedade ele estaria livre desse crime. É o que Jesus fez por nós. Ele assumiu a responsabilidade de que nós não voltaríamos mais a fazer aquelas coisas, porque assim como o juiz justifica e torna alguém inocente de um crime e lhe devolve a liberdade, o juiz também assume a responsabilidade de que aquela pessoa não volte mais a cometer crimes. E Jesus, ele fez isso por nós. Ele nos justificou diante de Deus através do seu sacrifício, através da sua morte. O profeta Isaías, ele diz que Cristo fez isso por amor. A sua alma estava envolvida nesta coisa, o seu desejo, a sua vontade. Ele não fez isso por pressão, ele não fez isso porque foi obrigado, mas ele fez isso porque nos amava. Ele fez isso porque olhava para nós e víamos que não tínhamos condições de sair do abismo que estávamos, da condenação ao qual estava sobre nós, que tínhamos uma dívida e não conseguíamos pagar esta dívida. Então ele assume, se submete ao sofrimento, se submete à morte, se submete por um momento a perder, a tirar a comunhão com o seu Pai, mas ele faz isso por amor de nós. Ele nos justifica por sua vida, ele assumiu a nossa culpa, toma sobre si. Ninguém imputou a nossa culpa a Jesus, mas ele tomou para si, porque ele nos ama. O profeta ainda diz que sobre ele estava a nossa paz, sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, o seu amor nos sarou, mas ele nos traz a paz. O castigo foi imputado a ele para que ele nos trouxesse a paz. Porque todos nós, irmãos, éramos ovelhas desgarradas que seguia o seu caminho. Cada um de nós tinha um caminho a seguir. Cada um de nós tinha os seus desejos a serem satisfeitos, os prazeres do coração, os sonhos, os objetivos. Cada um de nós tínhamos no passado. Mas ele tomou sobre si e nos trouxe a paz através do seu sacrifício. Jesus, irmãos, ele é um pastor que encontrou ovelhas feridas no meio dos espinhos, e aí ele pega essa ovelha em seu colo e sara as suas feridas, coloca essa ovelha em seus ombros e passa a caminhar com essa ovelha. Assim somos nós, ovelhas, que andávamos em nossos caminhos e agora nós somos conduzidos no colo ou nos ombros de um pastor, porque ele nos conduz, ele nos leva, ele agora nos toma em seu colo, em seus braços, e verdadeiramente nós somos ovelha dos seus pastos, do seu pasto. Todos estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor Jesus, ele nos encontrou e nos tomou em seus braços. Ele quis vir até nós, ele quis sofrer por nós, e ele quis nos tomar em seu colo e fazer de nós ovelhas do seu pastoreio. Eu faço uma pergunta para cada um de nós nessa manhã. Você tem reconhecido o sacrifício de Cristo por você? Como você tem reagido a um pastor que entregou a sua vida por você e que toma em seus colos, em seu braço, em seu colo e quer caminhar dia a dia com você, cuidando de você? Como é que você está se comportando em relação a este homem que deu a vida por você, que te salvou, que sofreu no seu lugar e que veio até você e te tirou do lamaçal do pecado, te tirou das armadilhas da morte,
do reino das trevas de Satanás, com a sua vida. Ele tirou-nos de lá e colocou os nossos pés sobre a rocha, sobre ele. Ele nos conduz dia a dia em seu colo, nos protege. Qual tem sido a nossa resposta a tudo isso? Temos reconhecido e temos nos submetido ao seu pastoreio? Ou será que nós temos dado de ombro a todo este sacrifício, a esta obra, a esse amor que é derramado e entregue por nós? Irmãos, tudo que o povo no passado queria era ter o que nós temos, era ter um sacrifício perfeito por eles. Tudo o que o povo sonhava era que o Cristo, era que o Filho de Deus, o Filho, a descendência de Davi, viesse ao mundo e os redimisse. Isaías, quando ele profetiza, quando ele fala isso, eu posso imaginar aqui a alegria no seu coração de poder ver a esperança de Israel logo ali, a salvação do povo, pois esta salvação nos é dada, essa salvação nos alcançou. E como nós temos vivido esses dias, como tem sido a nossa gratidão para com esse Cristo que dá a sua vida por nós, que nos resgata, que nos reaproxima de Deus, que assume o nosso pecado, que paga a nossa dívida diante de Deus, porque ele fez tudo isso e venceu a morte. Ele desceu à sepultura, mas ele sozinho ele venceu a morte. E hoje ele está sentado à direita do Pai e nos julgará no futuro. Mas João diz que hoje ele está intercedendo ainda por nós. Veja que o sacrifício de Cristo não se deu apenas na cruz, mas ele dia a dia ele está intercedendo por nós. E ele ainda nos fez uma promessa, para que onde eu estiver, vocês estejam. Irmãos, hoje nós participaremos aqui da ceia e nós comeremos o corpo e tomaremos o cálice do Senhor. Quando pegamos o pão, nós lembramos que o corpo dele foi rasgado por nós. Quando tomamos o cálice, nós lembramos que o sangue dele foi derramado na cruz. Ele não foi degolado como os animais, o seu sangue não foi aspergido lá no tabernáculo, em cima da arca da aliança. Não foi. Mas foi derramado naquela madeira, naquela cruz, para nos redimir, para nos purificar. E hoje, quando tomamos o cálice, é este sangue, o sangue do homem inocente, do Filho de Deus, do sacrifício perfeito. Então hoje é um dia em que nós temos que refletir, pensar um pouco e fazermos uma autoavaliação se nós estamos sendo dignos deste sacrifício ou não. Se nós estamos de fato sendo gratos a Deus pelo sacrifício do seu Filho. E como, pastor, como é que eu vou ser grato? Vivendo para Ele, olhando para Ele, vivendo como Ele quer que nós vivamos. Vivendo, irmãos, de uma forma justa e santa, pela qual Ele viveu aqui na terra e nos deu exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que nós possamos nessa manhã refletir um pouco sobre o sacrifício do Senhor em nosso favor, porque nós somos responsáveis pelo seu sangue. Jesus não morreu, não foi pelos animais que eram sacrificados, mas Ele morreu por nós, objeto do seu amor, causa do seu sacrifício, para que o fruto da sua alma pudesse apresentar a Deus homens, mulheres, povos, tribos e nações. Que nós possamos, irmãos, fazer valer a pena este sacrifício, e que um dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós possamos de fato sermos reconhecidos como aqueles que foram alcançados e salvos por este sacrifício. E nenhum de nós possa ser condenado pelo sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe e hoje nós possamos viver este momento na ceia, um momento de glória, um momento de alegria, um momento de conquista, mas um momento de glória porque Cristo venceu por nós, e um momento de conquista porque Ele conquistou por nós e nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Que possamos viver, irmãos, livres do pecado, que possamos viver uma vida voltada para a salvação e a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.